O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos, vem chegando aí para a edição de número 29 do podcast da Calciopédia. Vamos falar sobre Copa da Itália, vamos também fazer umas projeções aqui dos times italianos na Europa League e falar sobre o Bolonha. Quem ouve a gente há algum tempinho até pode pensar assim, poxa, mas não faz muito tempo que vocês falaram do Bolonha. Não faz muito tempo que a gente falou do Bolonha, mas vamos falar de novo, porque é um time que merece ser falado, é um time que está fazendo por onde ser analisado, ser comentado. Então vamos, como diria o ditado, vamos dar a César o que é de César. Nesse caso, vamos dar a Thiago o que é do Thiago, né? Porque o Bolonha do Thiago Motta vem voando. Tá muito bem. É claro que eu não tô sozinho nessa, tô aqui com meus queridos amigos Caio Bittencourt e Nelson Oliveira. A gente, recentemente, desde que a gente fechou uma parceria com o Nosso Futebol, e você pode também nos ver, a gente fala muito das camisas, né? Então, vou falar aqui da camisa, né, do Nelson. Nelson tá gastando Parma, hein, Nelson? Veio de Parma semana passada e veio de Parma essa semana também? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, né, o Parma tá liderando a Série B, né, fazendo essa pequena homenagem aí ao time comandado pelo Fábio Pecchia, que pra quem não sabe é o recordista, o jogador recordista em rebaixamentos na Série A. Como técnico, ele também já foi rebaixado, então tremei Parma, você pode subir e acabar voltando logo de imediato, mas enfim, se você tiver interesse nessa camisa e em outras camisas, a gente tem na nossa loja, na Calciopédia Store, você pode acessar procurando pelo Google mesmo, ou então através desse QR Code aí, caso você esteja nos vendo, é só apontar o seu celular pro QR Code e você vai ter acesso a todos os produtos da nossa loja, camisas e muito mais. É isso, e pra quem tá ouvindo a gente, só ir lá no site, né? Não tem QR Code, mas fácil de achar. Rapaz, uma vez eu encontrei um cara que falou que era primo do Fábio Pecchia. Eu não sei se eu acredito muito não, mas até troquei uma ideia. Ele sabia bastante do Pecchia. Ele sabia, assim, alguns detalhes e tal, sobre a formação em Direito, né? Do Pecchia. Pra quem não sabe, ele é formado em Direito. Eu inclusive, não sabia. Fui procurar e bati as informações. Eu gostaria de acreditar que eu me encontrei com um primo de Fábio Pecchia, mas nunca saberemos se essa foi a verdade. E como eu já comecei com uma história, eu vou contar outra, né? Já que eu tô com a camisa aqui da Udinese, esse modelo aqui, uma vez eu tive a sorte de encontrar simplesmente com o Zico, quando eu estava usando essa camisa aqui, umas coisas meio cinematográficas, né? Eu tava num evento no Maracanã, tava dentro do elevador, quando a porta tava fechando, uma mão veio assim, pra não deixar a porta fechar. Era a mão de Arthur Antunes Coimbra. Quando ele viu a camisa, ele inclusive falou que essa camisa aqui, ela tinha um apelido de gravatinha. Realmente parece uma gravata borboleta, essa camisa da Udinese que eu estou usando. Pra quem não está vendo a gente, pra quem está ouvindo, está perdendo uma belíssima camisa, mas é só procurar aí, se você botar no Google camisa da Udinese gravatinha, vai aparecer. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está de luto, meu amigo? Olá a todos. Sim, eu estou de luto pela capacidade do tribunal do júri da Federação Italiana de enfiar a viola do saco. Com perdão no trocadilho, que viola tem o violeta da Fiorentina, mas nesse caso é mais no significado português da coisa, com toda aquela palhaçada do caso Acerbi, Juan Jesus, com toda a absolvição. Finge que tudo aquilo que a gente falou na edição passada, parece que fingiu que não aconteceu, o Acerbi era um bom menino, que não sei o que lá. Fingimos que acreditamos. Não ficou legal e muito bom você ter tocado nesse ponto, porque na última edição a gente falou que traria os desdobramentos, as consequências, mas não teve consequência, né? Infelizmente, o Acerbi, nada vai acontecer. Não legalmente, né? Talvez esse arranhão na carreira dele acabe até, consequentemente, fazendo com que ele se aposente mais cedo ou com que ele não fique na Inter. Isso aí é outra história. Mas dentro da esfera legal, infelizmente,
absolutamente nada. A gente no Brasil fala que ficou em pizza, né? Não falarei isso porque a pizza, que é um patrimônio imaterial da humanidade, material e imaterial, não merece ser citada nesse caso do Acerbi aí. Infelizmente não trazemos as notícias que gostaríamos de ter trazido sobre esse assunto. Vamos falar de Copa Itália então, porque a gente teve a partida de ida das semifinais da Copa da Itália, 2 jogos. Já que a gente começou falando muito de camisa, vou começar no confronto Atalanta e Fiorentina, porque as 2 camisas belíssimas. A da Atalanta é mais ou menos assim que nem o Caio Bittencourt. De longe ela não parece tão bonita não, mas de perto ela é muito bonita. E quem também teve uma atuação belíssima foi o Carnesecchi, né, Nelson? A gente viu um jogo que foi 1-0, a Fiorentina sai com vantagem nesse duelo da semifinal da Copa da Itália, mas poderia ter sido muito maior o placar, e um dos responsáveis por ter sido só 1-0 é exatamente esse goleiro que vem fazendo uma belíssima temporada, né, Nelson? Pois é, o Carnesecchi, ele já foi convocado para a seleção italiana, obviamente por causa do desempenho dele, né? Ele botou o Juan Musso, o argentino, o goleiro argentino, que foi até campeão da Copa América, né? Com a seleção argentina aqui no Brasil. Ele colocou esse goleiro no banco, um goleiro que a Atalanta tinha desembolsado cerca de 20 milhões de euros para contratá-lo da Udinese. Inclusive há pouquíssimo tempo, né? Acho que, se eu não me engano, foi em 2021. Então o Carnesecchi, que é um prata da casa, tomou a posição, né? Ele voltou de um empréstimo de 2 anos à Cremonese, né? Já tinha estreado na Serie A, tinha ido bem na temporada anterior. E no jogo contra a Fiorentina, lá em Florença, ele só não pegou o que era indefensável, né? Pra quem tá vendo a gente no nosso futebol, tá vendo agora o golaço que o Mandrágora fez, né? No meio da rua, não tinha como, né? A bola pegou muito efeito, com um chute de canhota, que a bola pegou muito efeito e ainda tocou na trave antes de entrar. Então, é só isso que não dava pra pegar. Mas teve outro lance que talvez nem desse pra pegar, e ele pegou uma cabeçada no segundo tempo do Nico Gonzalez, uma cabeçada muito... Nico Gonzalez é um cara que não é alto, mas ele cabeceia muito bem, né? Ele tem essa característica. Ele ia fazendo gol, o Carnesecchi simplesmente voou e com a ponta dos dedos colocou para escanteio, né? Então é um goleiro que tem chamado muita atenção. Dificilmente ele vai ser titular da seleção italiana, pelo menos no curto prazo, porque o Donnarumma, muita gente se esquece, mas o Donnarumma ainda tem 25 anos, né? Então a diferença de idade entre os dois é muito curta. Então eles são quase da mesma geração, né? O Carnesecchi ali na seleção sub-21. Se o Donnarumma ainda tivesse a idade de sub-21, tivesse sido utilizado na sub-21, ao invés de ter passado logo muito rapidamente para a seleção principal e ter ficado só lá, teriam sido a diferença de um ciclo ou 2, né? Então, a diferença de idade é muito curta. Então, foi isso, né? No caso, o Carnesecchi meio que manteve a Atalanta viva, né? Porque 1-0, hoje a gente não tem mais a regra do gol qualificado. Então, se a Atalanta vence por um gol de diferença em Bergamo, o que é muito possível considerando a força da Atalanta em casa, a gente vai ter prorrogação e pênaltis, né? Então, basicamente, a Atalanta está viva no confronto ainda por causa do Carnesecchi. É isso, o jogo de volta vai ser no dia 24 de abril, mas eu vou continuar nesse confronto, Caio, pelo seguinte: a gente teve em campo o 5º colocado da Série A e o 10º colocado da Série A. Eu não tive impressão de que as equipes ficaram pensando em outras competições, porque a Atalanta ainda tá na Europa League, a Fiorentina ainda tá na Conference, ainda tem Série A, a Atalanta brigando muito ali por uma vaga na Liga dos Campeões. Eu achei que isso fosse influenciar mais para as pretensões, né, para a vontade, para a motivação desse jogo. Não achei que influenciou. Eu queria que você desse o seu pitaco em relação a isso. Eu vi 2 equipes que entraram com força máxima e entraram para conseguir chegar em uma final de Copa Itália. Me pareceu muito importante, né, para as 2 equipes que essa final seja alcançada, né, por ambas as partes. A verdade é que, assim, da Atalanta a gente pode dizer, a gente já fala um tempão desse trabalho do Gasperini e tudo mais, mas a verdade é que a Atalanta não tira o pé em nenhum tipo de disputa. Não dá para esperar que a Atalanta tire o pé. Mesmo a Atalanta, que nesse confronto se reclamou um pouco de cansaço. Houve até uma entrevista do auxiliar do Gasperini, se não me engano, dizendo que tinha gastado muita energia no confronto do fim de semana em Nápoles, mesmo que tenha resolvido o jogo cedo, com 45 minutos já estava morto. Eles disseram que o calor de Nápoles, um jogo do meio-dia e meio, que é sempre complicado nesse aspecto físico, no aspecto do calor e tudo mais, que o calor de Nápoles deu uma prejudicada. Se o calor em campo do Nápoles era quase 0, e o calor de temperatura era muito grande. E acredito que essa dosagem física
seja o ponto-chave para decifrar o que vai ser da Atalanta da temporada. Até para, assim, que teve umas voltas de lesões importantes nos últimos jogos. Você teve a volta de lesão do Koopmeiners, você tem a ausência do De Ketelaere, que foi importante, mesmo no sábado, e é importante também nesse duelo com a Fiorentina, porque esses dois são os jogadores mais desequilibrantes da Atalanta da temporada. Mas a Fiorentina também tem time, também tem qualidade e provou isso também. O gol do Mandragora é coisa de outro nível, é coisa da qualidade que ele tem, às vezes meio criticado, às vezes meio assim para lá também, mas ele tem seu valor, tem provado que tem o seu valor. E o Vincenzo italiano pode ser um momento chave para mostrar para a Itália quem é de vez ele. Até porque também você tem a meta de fazer a Fiorentina voltar às Copas Europeias para a próxima temporada, manter o seu status de Copas Europeias. Você tem isso no campeonato, você tem a oportunidade de, em 2 Copas, você quebrar uma fila de 23 anos e você sair como alguém importante na história da Fiorentina. Alguém que quebrou todo esse tabu de falta de títulos, esse tabu de competitividade. E seria importante para um treinador que, nesse momento, é uma das bolas da vez de uma possível reformulação e uma possível dança das cadeiras do mercado que vem aí. Nós até vamos falar isso ao citar o jogo da Juventus, ao citar todas as trocas dirigenciais da Juventus e do Napoli que acabaram sendo juntas. Isso é importante e o futuro do Vincenzo italiano está sendo bem observado. Por quê? Por essa qualidade que o time da Fiorentina tem, por essa competitividade, mesmo você tendo lacunas em algumas posições, você tendo dúvidas em algumas funções. Porque eu acredito, por exemplo, na questão goleiro, o Terracciano, eu acredito que é o pior do top 10 da Série A. Que no momento, entre as irregularidades, quem troca de posição entre o pior ali é ele e o Merê. Porque de resto, assim, você tem as irregularidades do ataque, aí você pensa se o Belotti entrega os gols que precisa ou não, você tem o Beltrán, o Enzola que fica meio assim, o Bonaventura, como é relativamente normal, pelo físico dele, pela idade avançada, caiu de desempenho nessa segunda fase da temporada, mas a Fiorentina tem mantido a competitividade, ainda que aqui e ali no campeonato escapem alguns jogos pelas mãos, escapem alguns jogos que não poderiam escapar pela qualidade da equipe, mas a competitividade se mantém. Mesmo quando perde, como foi o caso do jogo do fim de semana com o Milan, você pode esperar que a Fiorentina vai vender caro uma eventual derrota e suar para pelo menos arrumar um ponto. E até mesmo quando perde, é por muitas infelicidades individuais também, né? É difícil você ver a Fiorentina jogando muito mal. Não é raro ver erros, né, no time da Fiorentina, o Milenkovic que diga. É por isso que eu valorizo bastante o trabalho do Vincenzo italiano. Como individual, se você olhar peça por peça e comparar com seus concorrentes, vamos pegar essa faixa do top 10, essa faixa dos 10 primeiros. Ali você compara time por time, talvez assim, a qualidade no papel do 11 só seria bem superior ao Toro. Ao Torino do Juric, que ali tem outras questões e tudo mais. Mas se você pega, por exemplo, nem compara com o Inter, Milan, Juventus e até o Napoli. Olha aí, produção, como sempre, muito boa. De verdade, já botou a classificação para ajudar. Compara ali mais ou menos com o time titular da Lazio, fica inferior. Com o da Atalanta, inferior. Com o da Roma, mesmo com essas trocas, inferior. Até do Bolonha, que no papel, quando começou o campeonato, a gente nem cotava na disputa por Copas Europeias. O Bolonha tem sido superior, com peças superiores e peças bem mais confiáveis. E nesse aspecto, você manter a competitividade com um coletivo bom, mas peças individuais irregulares, é uma façanha.
é um sinônimo da qualidade do seu trabalho. A completar sobre essa questão da Fiorentina e da Atalanta não terem poupado, né? Até o que o Caio falou sobre a qualidade do elenco, etc. Porque os dois técnicos, eles têm o interesse de coroar o trabalho deles com um título, né? O Gasperini já tá aí há 8 anos, já chegou em finais da Copa Itália e não conseguiu. Não existe ainda uma história de que ele vai sair, né? Da Atalanta. Já até houve há algum tempo, quando ele ficou meio balançado ali, né, com o presidente Percassi, com o Papo Gomes e tudo mais, mas isso meio que já acabou, né, ele continua no clube, não existe uma especulação para ele sair, mas ele tá aí há 8 anos praticando um bom futebol, muita gente colocando, até essa semana, o Fábio Careça, né, que é um narrador importante, digamos que se fosse uma espécie de, não vou dizer Galvão Bueno, porque o Galvão Bueno talvez fosse o Bruno Pizzul, né, que é a voz famosa da RAI antigamente, mas o Fábio Careça, digamos que se fosse um Luiz Roberto do futebol italiano, conhecido por aquela narração dos gols do gol do Fábio Grosso e do gol do Del Piero na semifinal da Copa de 2006, né? Então ele falou que o Gasperini, muita gente não fala, mas que ele talvez seja o grande revolucionário do futebol depois do Guardiola, por ter feito algumas coisas que hoje se aplicam no futebol italiano, como por exemplo, o trio de zagueiros, o terceiro zagueiro, ali, principalmente do lado esquerdo, agir como lateral, o lateral trocar de posição ali com o ala, né? E, de fato, o Gasperini meio que popularizou isso, né? Então, ao mesmo tempo que ele já é muito elogiado por questões filosóficas, faltaria um título na galeria dele, né? E no caso do Vicenza italiano, aí sim, já como o Caio falou, para terminar o trabalho dele, porque pode ser que ele saia, com um título que já não vem desde 2001, e porque no final das contas o torcedor da Fiorentina, ele tá acostumado hoje em dia em comemorar títulos da base, né? Hoje a gente tá gravando aqui na semana em que a Fiorentina ganhou novamente um título da Copa Itália Primavera, né, que é o Sub-19, e o time Sub-19 da Fiorentina simplesmente fez as 6 últimas finais da Copa Itália Primavera, o time da Fiorentina estava lá e ganhou 5 delas. Então o torcedor da Fiorentina tá se acostumando muito mais a comemorar título da base, que muitas vezes não é aproveitado, inclusive no elenco profissional. Tem poucos jogadores da base nesse momento que estão lá, né, você tem o lateral, o Caio Day, que é uma das revelações do campeonato, mas você tem outros poucos nomes, né, o Amatucci, o outro jogador lateral que até me fugiu o nome agora, Comuzzo, se eu não me engano. Enfim, poucos nomes, né? Talvez devesse aproveitar um pouquinho mais, mas certamente o torcedor da Fiorentina prefere comemorar títulos do profissional, nem que seja de 5 em 5 anos, do que comemorar todo ano um título da base, né? Eu vou dar uma surfadinha nessa onda aí que você puxou, só pra efeito de comparação que você fala da influência, né, do Gasperini no futebol, não só na Itália. Se você olhar um pouquinho o Bayer Leverkusen, é lógico que tem coisas diferentes, né? O Xhaka, por exemplo, ele tem uma função ali, exerce um papel que ninguém na Atalanta chegava nem perto. Mas a questão dos 3 zagueiros, o Hincapé sendo esse zagueiro esquerdo que avança bastante, que dá um passe que corta a linha, que a gente viu muito a Atalanta fazendo na época áurea, né? Que, na verdade, do lado direito o Tolói fazia isso. 2 alas espetadaços, né? No Leverkusen a gente tem Grimaldo e o Frimpong. Na Atalanta eram o Gozens e o Hateboer. Então, assim, tem um dedinho do Gasperini nesse sucesso do Leverkusen também. Então, é só para ilustrar um pouquinho aí de como o Gasperini pode até sair um pouco das fronteiras italianas, né, nessa influência que ele exerce sobre outros treinadores. Vou falar agora sobre o outro confronto da Copa Itália, da semifinal da Copa Itália. E quando eu jogar para você agora, Caio, você inclusive sinta-se à vontade, na hora que você for falar de Juventus e Lazio, se quiser fazer um apanhadão, se quiser fazer um bolo, você pode também falar do confronto pela Série A, porque as equipes se enfrentaram pela Copa da Itália no meio de semana, mas por aquelas coincidências, como diria o outro, é raro, mas acontece muito, tinham se enfrentado na Série A no final de semana. Então a gente teve 2 jogos aí em sequência, muito diferentes, e aí você sinta-se à vontade se quiser apontar aí por que foi tão diferente, que diabos acontece com a Juventus, que faz um jogo lamentável como foi o do final de semana. Foi um dos piores jogos que eu vi da Juventus assim em muito tempo. Chega no meio de semana na Copa Itália, uma atuação, não vou dizer que foi muito acima da média, mas uma atuação segura com destaques individuais, né, Caio? Atuação segura e bem diferente. Uma Juventus competitiva, o que no sábado quase não aconteceu. É bem verdade que você tem também mudanças no time, você teve também algumas experiências um tanto quanto esquisitas, a meu ver. Por exemplo, no fim de semana você teve uma invenção por parte do Allegri do Cambiaso como ponta, que eu achei meio estranho, mas pode acontecer. Você tem o fator Dechilho, que tem
as suas críticas, o seu momento. Você teve, claro, a volta de Chiesa junto ao Vlahovic, que não esteve no fim de semana. E, claro, a gente percebe, se vê claramente a diferença do que é Vlahovic com Chiesa juntos. E nesse aspecto, você pode dizer que, até quanto a essa questão do Vlahovic e do Chiesa, que o time é um quando eles estão e outro sem eles. Então é natural até que seja mais inofensiva sob esses aspectos. Também é verdade que a Lazio fez um bom trabalho no fim de semana e com as mudanças do Tudor, até pela questão do elenco, que não é tão recheado, não é tão qualificado quanto a Juventus em comparação, você pode perceber algumas coisas. Mas ao mesmo tempo também o Allegri, eu creio que ele foi para esse jogo e vai para essa fase final de Copa Itália meio que para de novo se provar com o seu trabalho. Há um possível momento de mudanças em que a Juventus deve perder o seu dirigente da base, o Giovanni Manna, para ser um dos chefes do futebol, provavelmente o diretor esportivo do Napoli, uma vez que o atual diretor esportivo, Mauro Meluso, é uma lenda urbana, ninguém nunca sabe, ninguém nunca viu. Talvez tenha, sei lá, uma entrevista dele, mas eu duvido que seja ele. Parece ficção científica, que o cara no contrato não faz nada, é tudo bem. Mas nesse aspecto, tem mudanças diretivas, o principal parceiro do Giuntoli no Napoli pode vir também, e aí tem-se toda uma ideia de aproveitamento melhor da base, todo um projeto que fez De Laurentiis e o Napoli baterem na porta do Giovanni Manna, que é o responsável pelo projeto Juve Next Gen, e que botou muita gente nesse time principal da Juventus. Aí, para citar dois, você tem o caso do Miretti, você tem o caso do Willi Júnior, que gente que atuou nesse Sub-23, que inclusive joga a Série C italiana e atua no principal, cumprindo o aspecto da renovação do elenco, de jogadores e tudo mais. E você tem também um aspecto de gastar menos. Ser uma Juve que gasta pouco, mas faz times eficientes e competitivos. Mas nesse aspecto eu acredito que talvez o Allegri dê um sinal de que pode ser a Copa Itália a grande bola da vez. Uma vez que eu ainda acredito que a vaga no G5, por ser G5, não está sob risco. Mas por outro lado, para uma Juventus que entrou para esse jogo da Copa com uma vitória nos últimos 7 jogos, é relativamente preocupante você ver a ascensão no Bolonha e até mesmo a ascensão do desempenho da Roma. Porque, de repente, uma vaga mais garantida pode parecer sob risco, pode parecer sob problemas. Eu sou um pouco saudosista em relação à dupla de ataque, eu vou confessar. Não sou um cara muito nostálgico não, mas gosto muito desses bromances aí, como Chiesa e Vlahovic, que é uma coisa que a gente vê ficando mais raro, né? Porque hoje em dia quase todo mundo joga com pontinha, com uns externos, aí você não tem exatamente uma dupla, mas fico feliz aí que a Juventus mantenha essa tradição aí com essa dupla. Olha, assim, eu faria uma alfinetada aqui. Eu acho que... Sabe quem também sente faltas? Ciro Immobile. Eu acho até que nesse período de Sarri e nesse comecinho assim de Tudor e tudo mais, de repente talvez ele sinta uma falta daquela tal liberdade que ele tinha no período inzaghiano, que ele podia se mexer para toda parte, não é uma caixa mais específica dentro da área. Normal que seja, afinal de contas, se você sai dela, você vai atrapalhar os pontos, não tem lógica. E, Nelson, eu queria falar com você sobre a questão, muito mais o emotivo, muito mais o anímico da Lazio, porque o torcedor da Lazio ficou muito satisfeito, muito confiante com a vitória no final de semana. E foi no momento assim que o Tudor chega, então você tem aquela troca de comando, você tem uma troca, você vê algumas mudanças no time, e aí o torcedor vai, né, e fica bem, fica legal. De repente, foi dominada, né, pela Juventus.
depois perde por 2-0. Como é que o torcedor fica nesse momento, né? De que tava tão bem e de repente voltamos não vou dizer a estaca zero, mas voltou ali algumas casas ali no tabuleiro, né? De uma vitória tão convincente, que foi até conseguida ali no último minuto, né? Aquele gol ali do Marusic, mas agora perde por 2-0 na Copa Itália. Assim, na verdade, o que eu acho que aconteceu foi uma substituição. Obviamente, a Juventus jogou melhor, né? Principalmente no segundo tempo. Mas foram 2 gols em cima do Casale. O Casale entrou no segundo tempo no lugar do Patrick, né, e simplesmente afundou o time. Essa cabeçada que o telespectador tá vendo a gente agora foi o terceiro erro. Teria sido o terceiro gol da Juventus, aí todos em cima dele. O Gatti saltou em cima dele, e o Vecino também falhou nesse lance aí, e teria sido o terceiro. Ele estendeu o tapete vermelho pro Chiesa receber a bola do passe, um ótimo passe, mas também houve a colaboração dele, o passe do Cambiaso pro Chiesa, e depois o segundo gol, o Vlahovic simplesmente entortou ele antes de finalizar. Então eu coloco os 2 gols especificamente muito na conta das falhas individuais do Casale. Não que a Juventus não tenha merecido vencer, mereceu, mas eu acho que o peso dessa derrota vai muito pra conta dos erros individuais. Porque, assim, isso compromete muito a Lazio na Copa Itália, porque se a gente for olhar a temporada da Juventus, que só até corrigindo uma coisa que o Caio falou, não é uma vitória só nos últimos 7, é uma vitória nos últimos 9 na Série A. Mesmo assim, tendo essa sequência muito ruim, só perdeu um jogo nessa temporada por mais de um gol de diferença, que foi contra o Sassuolo na 5ª rodada, lá da Série A, né? Na Copa Itália, obviamente, a Juventus está invicta, já que até as semifinais são apenas jogos são jogos únicos, né? E a Juventus não está em outras competições. Então foi o único jogo que a Juventus tomou perdeu por mais de um gol de diferença. Um jogo em que o Gatti simplesmente fez o gol contra mais bizarro dos últimos anos da Série A, né? Então, eu vejo com muita dificuldade a passagem da Lazio para a final por causa desse placar. Porque se ganhar com 2 gols de diferença, a gente ainda vai ter prorrogação. Então já vai ser um esforço muito grande para apenas levar para prorrogação. Mas na Série A, eu achei a estreia boa e o primeiro tempo da Lazio também foi bom. Apesar dos 10 minutos iniciais de muito sufoco da Juventus, a Lazio depois conseguiu equilibrar o jogo. O Felipe Anderson fazendo mais um jogo muito bom. Inclusive, acho que talvez seja o jogador da Lazio que faz a melhor temporada, seja o Felipe Anderson. E, enfim, a Lazio teve esses bons momentos aí. Depois do intervalo, acabou degringolando. Eu acho que pra Champions League é muito difícil, porque hoje a diferença de pontos da Lazio pra Roma, que é a 5ª colocada, né, a gente colocando nesse cenário de possível ou até provável 5ª vaga através do ranking da UEFA, a diferença de pontos da Lazio hoje é de 6 pontos pra Roma. Só que você tem a Atalanta, que ainda tem um jogo a menos, né, no meio, entre eles ali. A Atalanta pode chegar a 53, então vamos colocar aí que virtualmente, caso a Atalanta vença esse jogo atrasado da Fiorentina, sejam 7 pontos. Então a Lazio nesse fim de semana precisa de forma absoluta vencer o derby com a Roma. É o confronto direto. Tem levado a melhor nos derbys com a Roma nos últimos tempos, né? Inclusive a Roma sequer marcou gols nos últimos 4. Então o Tudor precisa fazer com que essa sequência positiva no clássico continue. E precisa vencer, porque se isso não acontecer, e a Roma, principalmente se a Roma ganhar, a chance de a Lazio ir para a Champions League fica praticamente 0, na minha opinião. Então precisa vencer de qualquer jeito. Eu acho que esse esquema novo com 3 zagueiros mostrou lados positivos. Pro Immobile, já que o Caio até falou dele, pode ser bom, mas eu acho que aí teria que talvez fazer um pouco do que o Inzaghi, no trabalho do Inzaghi anteriormente. O Inzaghi jogava com 3-5-1-1, sendo que o Luiz Alberto encostava ali no Immobile, né? Então a dupla do Immobile seria o Luiz Alberto, um pouquinho mais recuado. O Tudor não faz isso, né? Um 3-4-2-1, e aí aquelas 2 peças ali atrás, pode ser o Luiz Alberto. O Luiz Alberto no jogo contra a Juventus ele foi poupado, né? Entrou apenas no final do segundo tempo, até melhorou a Lazio, inclusive. E nesse jogo ele jogou atrás do Immobile. O Felipe Anderson começou ali, depois da lesão do Zaccagni. Quem foi para aquela posição foi o Isaacsen. Então a gente tem que ver quem é que vai estar ali em suporte ao Immobile, caso seja mesmo Immobile, né? Pode ser que seja o Tati Castellanos, que também começou o jogo contra a Juventus. No caso, o jogo contra a Juventus pela Série A, né? Primeiro jogo da era Tudor. Então, eu acho que essas indefinições aí que ele vai ter que ainda resolver nos próximos dias, já pensando na Roma, e nas próximas semanas pensando no campeonato, pode acabar fazendo a diferença a favor da Lazio, embora eu acho que as chances de fato sejam remotas, principalmente caso a vitória não seja conquistada nesse fim de semana. Perfeito. Vamos falar sobre o Bologna então, antes da gente partir para os italianos na Europa. Vamos falar sobre o Bologna. Acho que dá para falar dos 2 juntos, hein?
Acho que vamos acabar falando de todos juntos. Exatamente, um vai puxar o outro. Porque da última vez que a gente falou sobre o Bolonha, né, que a gente dedicou um tempinho pra falar do Bolonha, eu me lembro que foi antes do confronto contra a Inter. A Inter acaba vencendo, né? Inclusive, se eu não me engano, é a única derrota do Bolonha em 6 ou 7 jogos. Pois eu posso até ver exatamente aqui, mas tá com... Ainda segue muito bem o Bolonha. E não à toa, a gente vai falar sobre esse quarto colocado na Série A, porque, olha, eu não acredito que eles vão perder essa vaga na Liga dos Campeões, até se a Itália não tiver a quinta vaga, hein? Eu acho que já dá pra gente começar a vislumbrar uma dificuldade grande do Bolonha perder, porque é um time que vai estar mais descansado, né? A gente vê ali Roma e Atalanta que ainda tem agenda europeia, não sabemos até quando, porque os confrontos são complicados na Europa League, mas a gente tem um Bolonha ali mais fresco, digamos assim, e com jogadores em grandíssima fase, né? A gente tem pelo menos 3 ou 4 nomes ali muito bem. Quando a gente vê na Atalanta, quando a gente vê na Roma, uma certa instabilidade completamente normal, completamente natural pela quantidade de jogos, pelo cansaço natural da temporada, a gente vê nesse momento da temporada os caras do Bolonha muito bem. E até que não tem sido tanto cara assim, mas voltando a jogar muito bem como o Orsolini, por exemplo. O Bolonha vem, depois dessa derrota contra o Inter de Milão, vem de uma vitória sobre o Empoli por 1-0 e passou o carro na Salernitana na última rodada, na rodada de Páscoa. Caio Bittencourt, tô muito animado, tô muito empolgado com o Bolonha, achando que mesmo que se a Itália não tiver 5 vagas, o Bolonha vai para a Liga dos Campeões? Os resultados te dão razão para você ficar empolgado. O desempenho também tem razão. Afinal, eu não vou nem contar o dessa rodada de Páscoa, porque foram os 3 pontos bônus de todo mundo no campeonato, que são os pontos contra a Salernitana. Aí não dá. Tudo bem que vamos recordar. O golaço do Orsolini, os gols de muita qualidade dos Selemakers, de todo esse pessoal, dão um exemplo do que tem sido a qualidade do desempenho do Bolonha no campeonato. Eu falei uma derrota nos últimos 6 jogos, desculpa, tá? Uma derrota nos últimos 10 jogos, que foi exatamente para Inter de Milão, que é a derrota possível, né? A derrota que dá pra ter. Desculpa te cortar. É a derrota comum até. E é curioso que no turno eles não perderam em San Siro. Você tem essa também. E sob esse prisma, é importante você levar em conta tudo que o Anderson falou. O Bolonha vai ter um calendário mais livre em relação a Roma, que tem um confronto com o Milan. Você tem a Atalanta também, que está nas quartas de final com seu confronto com o Liverpool, que vai te exigir bastante em desempenho, em físico, em tudo. Você tem a Fiorentina também. Da turma ali, você só espera a liberdade de quem já está muito longe. Do Torino, da Lazio, do Napoli, que já está tudo perdido. Então, de certa forma, eu acho, inclusive, que nessa última rodada, o ciclo Champions se fechou. Vai ali Bolonha, Roma e no máximo Atalanta. O resto não dá para você esperar um crescimento de desempenho da Lazio, que o projeto Tudor não é para agora, é já pensando para a próxima temporada. O Napoli, que depois da saraivada que tomou da Atalanta, o desempenho totalmente irregular, já deve estar pensando mais ou menos em quem vai contratar para a próxima temporada, porque tem que contratar, afinal de contas, contratar goleiro, contratar alguém para a zaga que virou essa loucura com Hackman e Juan Jesus de desempenho horrível. Você tem que pensar em substituto para o Osimhen e tantas coisas que, por exemplo, se você for prestar atenção, de metade da corrida da Champions e Copas Europeias já estão pensando no futuro. Porque, por exemplo, Torino já fala no Juric não ficar na próxima temporada. A Fiorentina, com 26 italianos, já praticamente se sabe que ele não fica. E aí tem papos de Milan, tem papos de Napoli, muito fortes nos últimos dias. Ou ele ou Antônio Conte. Você tem papos até de Juventus. E sob esse aspecto, o Bolonha pode se dar ao luxo de pensar no presente e sonhar com o futuro. Até mesmo sonhar com o futuro pensando no Thiago Motta, que vai ser o nome das especulações no mercado todo, principalmente com uma dança das cadeiras
que vem aí. Só na última semana citaram ele em Juventus e Liverpool. Então imagina até o verão, imagina até junho o que vão citar. Vão citar ele até em time de pelada. Bayern de Munique. Olha, o trabalho do Tuchel tá digno do time de pelada, hein? Mas enfim. Mas sob esse aspecto, o desempenho explica. Ele só não é o melhor trabalho dessa temporada, do Thiago Motta, porque o trabalho do Inzaghi, pra mim, tem sido um absurdo. Outro padrão... Mas eu vou te cortar aí que eu dei uma fugida aqui, minha mente fugiu, porque quando tava a tabela de classificação, cara, eu fiquei olhando pro saldo da Inter de Milão e fiquei assim, tá certo isso? É esse mesmo número? E é esse mesmo número. A Inter tem um saldo de 59 mesmo. 59? Mas é normal. Assim, como um time só toma 14 gols no campeonato até agora. E isso que começou a tomar gol agora, nesses jogos aí de fevereiro, março. Na virada do ano não era nem 10. Ficou um tempão em dígito único. Exatamente, em dígito único, que isso diz muito. Só por isso que o trabalho do Inzaghi é melhor. Porque senão o trabalho do Thiago Motta é absurdo. De qualidade, de você fazer uma defesa tão competitiva, que é a terceira melhor do campeonato, só tá por um gol, só tomou um gol a mais que uma defesa do Alegre. Imagine que você compete com uma defesa do Alegre. Já começa por esse detalhe. Você tem um ataque competitivo, sabe administrar resultados, sabe administrar jovens e tá chegando num ponto onde até quem substitui no elenco tá dando conta do recado. Então, assim, é só esperar coisas positivas. Anderson tem razão, assim, é difícil imaginar que o Bolonha saia do G4. Quem dirá num provável G5. Que, por exemplo... Agora na pontuação, aí já projetando Milan e Roma e tudo mais, com tudo que pode acontecer, já estão garantidos vários pontos na semifinal. Vai ter uma italiana na semifinal. E isso faz uma enorme diferença na contagem de pontos. Na contagem de pontos com os ingleses, com os alemães, que são os principais... Ingleses e alemães, que são os principais objetos de disputa na pontuação geral. Então, é de se esperar um G5 e esperar também sexto e sétimo com a Europa League e a gostosa vaga da Conference League pro oitavo. Ô, Nelson, não vou muito longe, não, mas vou passar aqui pelos 4 próximos jogos do Bolonha. 5, tá? 5 para ficar um negócio mais redondinho ali. Não é difícil de se imaginar que desses 15 pontos que o Bolonha vai disputar, os próximos, ele faça no mínimo 10. Tá? Na minha opinião, porque ele pega o Frosinone fora de casa, depois ele pega o Monza em casa, a Roma fora, o Udinese e Torino. Não é uma tabela complicada. Se você pegar outras tabelas aí, a gente vai ter confronto direto. No caso da Roma, a gente já citou aqui que tem a questão das competições europeias. Você acha que se define nessas 5 rodadas? Porque o Bolonha tá... Não queria usar a expressão faca e o queijo na mão, né? Mas o Bolonha tem essa grande possibilidade de 8 rodadas restantes. Nessas 5 decidir a vida. Pra não chegar nas rodadas finais, nas 3 últimas, precisando de alguma coisa. É mais ou menos por aí? Então, as tabelas desses três times que competem, né? Bolonha, Roma e Atalanta, na verdade é uma tabela bastante parecida, né? Uma tabela que teria os seus percalços, porque todos os times, ou quase todos eles, os seus adversários ainda têm interesse no campeonato, ou ainda estão lutando por vaga em competições europeias. Por exemplo, a gente pode até dizer, o Monza tá lutando muito, tá muito por fora ali, né? Tá correndo por fora, tem 42 pontos, tá? É o último da linha de corte ali que ainda tá competindo, mas ainda tá vivo, ou então tá brigando contra o rebaixamento, como no caso do Frosinone. Só que isso acontece também com a Roma e também com a Atalanta. Extrapolando até dessa questão das 5 rodadas que responderam, eu acho até que o Bolonha sim pode garantir, ou quase garantir, deixar ali virtualmente encaminhada essa vaga na Champions League. Nessas próximas 8 rodadas, todas as tabelas desses 3 times são parecidas, né? E a Atalanta teria uma vantagem, porque ainda tem um jogo a menos, só que é um jogo a menos contra a Fiorentina, que é um adversário complicado. Um jogo que a gente ainda não sabe quando vai acontecer, porque um deles vai pra final da Copa Itália e, na minha opinião, a Fiorentina é favorita a voltar à final da Conference League. Eu acho difícil que a Atalanta vá, né? Eu, inclusive, tenho uma impressão, vou ser venenoso aqui, vou ser maldoso. Eu tenho a impressão de que a Liga vai secar os dois nas competições europeias.
Porque se eles continuarem avançando, eles vão jogar quando? Eles vão jogar em ano de euro, tá? Só pra lembrar isso. Então acho que, não querendo ser venenoso, mas já sendo, a Liga deve estar torcendo muito contra eles dois. Assim, se só a Atalanta for eliminada e a Fiorentina seguir em frente, a gente só vai ter vaga entre a penúltima e a última rodada, tá? A gente só vai ter calendário pra fazer jogo nessa data. Porque a Fiorentina vai no mínimo jogar, caso avance, vai jogar no mínimo as semifinais da Conference League. Então a data seria essa aí. Então pensando nisso, o Bolonha tem sim a chance e a gente ainda tem um confronto direto entre Atalanta e Roma, tá? Então tem uma chance aí de o Bolonha, a depender do resultado, ou dar uma escapada caso haja um empate, e aí já ficar com o G4 um pouco mais garantido, ou em caso de G5 já se beneficiar de qualquer forma, porque algum dos resultados vai tirar ponto de um dos adversários dele. Então assim, eu acredito que o Bolonha vai fazer isso, até porque o enxadrista Thiago Motta, ele tá fazendo o trabalho que, enfim, né, tá sendo reconhecido, como o Caio falou, e além disso é o time mais regular dentre esses, né? Hoje, considerando até o jogo a menos que a Atalanta tem, são 7 pontos de vantagem para a Atalanta e 5 para Roma. Então isso já é uma amostra do quão regular tem sido o Bolonha nessa temporada. E, aliás, ouso dizer que talvez o trabalho do Thiago Motta seja um dos melhores da história do Bolonha como um todo, até mesmo comparável aos times do Bolonha que foram campeões, né, italianos, né? O Bolonha tem 7. Nas últimas rodadas. Não tem tido nos últimos anos, eu diria nos últimos anos. Vale lembrar uma coisa, essa campanha do Bolonha tem sido especial, que é na efeméride de 60 anos do último título. Último título de 63-64. Ia ser bonito, né? Assim, não, o título, enfim, não tem mais como a Inter já campeã, mas não tem comparação, legal, né? Mas assim, sempre dá. Fechar redondinho, é isso. Galera, vamos falar sobre a Europa League. Geralmente, a gente não faz muita projeção de jogos que vão vir, porque, enfim, o conteúdo pode ficar velho e tal, mas é uma ocasião muito especial, onde a gente vai ter um confronto italiano, onde a gente vai ter um Roma e Milan. E como a gente grava quinzenalmente, vai ser exatamente o primeiro jogo, né? Vai ser entre os programas. Então a gente pode falar assim, sem medo de ser feliz, sem medo de que vai acontecer alguma coisa muito em breve. Caio, vou ser muito generoso com você. Nesse confronto entre Roma e Milan, o Milan claramente chega num momento melhor. O Milan é difícil, talvez eu esteja sendo leviano, mas talvez vivendo um dos melhores momentos na temporada, ou pelo menos um momento mais sólido da temporada. Mas eu vou deixar a seu critério, se você quer falar do lado milanista desse confronto ou do lado romanista. Você quer falar do Milan ou quer falar da Roma? Talvez eu tente dar uma pincelada nos dois em menos possível tempo. Porque assim, o lado romanista teoricamente está mais empolgado. Afinal de contas, o De Rossi deu uma revigorada em termos de resultados para essa Roma que a gente não esperava. Uma revigorada em desempenho, uma revigorada em qualidade, que a gente até falou bastante na edição passada. E tudo aquilo que a gente disse sobre Pellegrini, sobre Dybala, sobre Lukaku e sobre um sistema defensivo, e até eu vou destacar que a única contratação decente da temporada que veio do Eintracht Frankfurt é uma indicada a Roma, porque se comparado com o desempenho de Kamada e Lindstrom estão na seleção dos piores do campeonato. Deveríamos fazer, inclusive, essa edição. Seleção dos melhores é fácil. Fazer chamada dos melhores é fácil, Nelson. O negócio tem que chamar os piores. E eu estou disposto a isso. Mas dito isso, eu acho interessante que o desempenho do Milan deu uma melhorada nos últimos jogos. Muito graças a uma revigorada do Rafael Leão, a um desempenho muito bom do Pulisic, mexendo pelos lados, jogando por dentro, sendo multifuncional da qualidade que ele tem crescido muito nos últimos jogos. E o Milan tem sido ofensivamente bom. Talvez o que me dá um ponto de interrogação ainda nesse Milan é que não é tão seguro defensivamente quanto a gente sabe que o melhor desse Milan pode ser.
A gente tem como referência, claro, o Milan campeão de 2 anos atrás, um Milan de uma defesa intransponível, um Milan de uma defesa que o Manhã tinha momentos de qualidade e que a zaga tinha momentos de qualidade. É bem verdade que nós estamos em 2024, o físico não é o mesmo, nem eu sou o mesmo de 2 anos atrás, mas o Milan pode melhorar em desempenho e eu acho que o Milan, num desempenho assim, seria 55-45. É o favorito, mas cabe um olhar para essa Roma, cabe um olhar para o desempenho dessa Roma. E eu acho também um ponto que vale ficar de olho para o futuro. Essa eliminatória talvez vai definir o que o Milan vai pensar no futuro. Se ele vai pensar no Pioli para manter como pedra fundamental desse projeto, confiar a chave do projeto ao Stefano Pioli, ou se de repente, num caso de um revés, pode pensar em trocar técnico, pode pensar numa mudança de ideias. Por hora, parece uma mudança, uma manutenção de técnico. Mas a verdade no futebol não dura 24 horas. Nelson, fala um pouquinho sobre Roma e Milan. E a gente está falando de um Milan que vem sido rebocado, né, digamos assim, pelo Rafael Leão. É notório que conforme ele melhora, o Milan melhora, e se ele não vai bem, o Milan não vai bem. Não quero usar a palavra dependência aqui, mas existe uma relação muito forte entre como o Rafael Leão vai ditar o ritmo dessa equipe. Mas eu também queria falar que em um nível talvez um tanto quanto inferior, a Roma também tem um Dybala, né? Então, assim, vai ser muito marcado por esses dois caras aí, ou o confronto é muito mais do que isso? Eu acho que o confronto é mais do que isso, né? A gente tem, por exemplo, na Roma o Pellegrini em ascensão também. O Pulisic, se a gente for pensar na temporada como um todo, a temporada dele é melhor do que a do Rafael Leão, né? Mais regular. Até os números tambem são melhores, né? Se a gente for colocar em termos de gols marcados e assistências fornecidas, né? Então acho que é mais do que isso. E eu acho que eu vou muito no confronto em geral, eu vou muito na linha do que o Caio falou sobre os técnicos. E também no que você falou, não acho que você deve ter medo de afirmar que é o melhor momento do Milan na temporada, porque de fato apesar ainda das inconsistências defensivas, né? O Milan ganhou seus últimos 6 jogos, considerando todas as competições. Acho que a questão da defesa não tem muito mais o que fazer pensando na reta final da temporada. Mas eu também acho que o Pioli tá mais pra ficar do que pra sair do Milan nesse momento. Talvez a bola esteja um pouco mais na mão dele do que na diretoria. Pelo que eu tenho entendido das movimentações da diretoria, me parece que a ideia é continuar. E do outro lado eu vejo o De Rossi praticamente confirmado também com mais um ano na Roma. Eu acho que os dois técnicos provavelmente vão continuar. A não ser que, no caso do Milan, o Milan simplesmente seja massacrado pela Roma, que eu não acho que vai acontecer. Acho que é um duelo bastante equilibrado, com o Milan um pouco favorito. Enfim, e já até antecipando um pouquinho, eu não acho que vai ter italiano na final, tá? Eu acho que quem vai passar aí vai ter muita, muita dificuldade contra provavelmente o Bayer Leverkusen, a não ser que o West Ham surpreenda logo de cara. E do outro lado eu também não vejo a Atalanta passando pelo Liverpool, então não tenho o otimismo que eu tenho vendo a Fiorentina na final da Conference League, que eu acho que provavelmente vai acontecer, que eu acho que a Fiorentina deu muita sorte no sorteio, né? Pegou o lado mais tranquilo, os principais adversários ficaram todos na chave oposta, né? Enfim, acho que a Fiorentina passa do Viktoria Pilsen, acho que entre PAOK e Clube Brugge a Fiorentina também é favorita, embora tenha tido dificuldades contra times belgas recentemente e a Fiorentina gosta de se complicar. Com certeza é um lado de chave muito mais tranquilo do que o lado que tem Aston Villa, Lille e Fenerbahçe e Olympiacos, né? Não que o Olympiacos esteja jogando essa bola toda, né? Mas pelo menos são 3 dos 4 adversários do outro lado muito mais difíceis, né? Na minha opinião. Mas a Fiorentina se dificulta sempre, né? Ela tem essa grande qualidade. E tem os ambientaços, né? Ambientaço, cara... Tem isso, né? Parte de... Caio, o Nelson botou energia lá embaixo, né? Falando que não tem esperança na Europa League. A gente tá se encaminhando pro final, só queria que você falasse se tem, pelo menos como a Atalanta, competir com o Liverpool, e se você concorda que a Fiorentina tem boa chance de chegar num título da Conference. Da Atalanta, eu torno o que disse momentos atrás quando eu falava da Atalanta. Da Atalanta, eu espero competitividade. Daí esperar que vai passar, eu acho muito difícil. Normalmente o papel do pessimista aqui, quem faz sou eu. Eu que faço pessimista com o Napoli, faço pessimista com tudo. Então, tem alguma coisa errada aqui. Mas dito isso, eu acho que compete.
E acho que a Fiorentina também é a favorita pro lado da chave. Afinal de contas, você evitou Aston Villa e Lille e evitou os ambientaços que são Fenerbahçe, que jogar em Istambul contra o Fenerbahçe e jogar em Piraeus com Olympiacos. Então, é isso. E além de tudo, não bastasse a qualidade técnica do Liverpool, tem muita impressão de que o time tá jogando pelo Klopp, gente. Então, assim, é aquela tentativa de fazer uma última alegria pelo Klopp ali. Talvez isso pese ainda mais contra a nossa querida Atalanta. Muito obrigado, Caio, muito obrigado, Nelson, muito obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui e que assistiu a gente até aqui, que escuta a gente graças à nossa parceria com a Central 3 e que assiste a gente graças à nossa parceria com o nosso futebol. Vou dar só uma informação muito rapidinha aqui no final, que já temos uma equipe garantida na Série B do ano que vem, vinda da Série C, né? O Cesena subiu. Se você quer saber um pouquinho mais da história, se você lembra desse nome e fala assim, pô, acho que eu já ouvi falar desse time. Pois é, você pode procurar lá as mídias sociais da Cautiopédia, porque teve falência, tem dono, entre aspas, novo. Então, assim, vale ficar por dentro do que tá acontecendo. Se você quiser já ir direto lá pro site da Cautiopédia, ajuda muito. E nas mídias sociais também vai ter falando sobre esse time que deu uma desaparecida e agora volta pelo menos a disputar a Série B, beleza? Muito obrigado a todo mundo mais uma vez. A gente se vê e se ouve daqui a 2 semanas. Arrivederci, tchau.